Isto no início vai ser um bocado complicado, porque com uma sala tão recheada de caras bonitas, de gente que vem cá pela primeira vez, e enquanto eu me adapto ao ambiente e a todos vocês, desde já agradeço esta oportunidade de estar aqui. Tudo aquilo que eu vou aqui tentar, esta mensagem que vou tentar passar, ela não é do meu campo de cultivo, né? Eu ainda sou uma pequena semente à procura de saber cultivá-la. E por isso tenho a necessidade de trazer amigos, né? Para que não me deixem assim vacilar muito. Então, hoje o tema pensamento e a sua influência, ele vai girar em volta deste livrinho, né? Pensamento e Vida, de Emmanuel. Bom, hora e meia, se fosse o livro todo, no mínimo, né? Mas como eu não passei nem da introdução, né, nem do primeiro capítulo, então a coisa é capaz de correr melhor. Quando falamos em pensamento, nós temos uma ideia do que é habitual, entre aspas, né? Nós trazermos às casas espíritas, né, toda essa envolvência entre o lado de cá e o outro lado, né? Nós sabemos que há essa interligação, essa conexão com todos, né? Tanto nós todos aqui estamos interligados como com o mundo espiritual, ou seja, o mundo em que todos nós pertencemos. Mas o tema não vai ir por aí. O tema realmente do pensamento e a sua influência, e eu vou tentar referir-me, e quero, é isso a minha ideia, de me referir ao meu pensamento, ou seja, ao nosso pensamento, né? Para tentar percebermos que o nosso pensamento também tem uma influência sobre nós, né? Antes de dar início ao tema propriamente, não gostaria de deixar aqui, em termos singelo de respeito, e pela oportunidade de estarmos aqui a falar hoje, aquela que chamamos o codificador, Kardec. Porque sem Kardec não estaria aqui a falar sobre isto, nem sobre outros temas que costumamos falar. Porque mesmo que Kardec só tivesse realizado e provado, né, no seu todo, que não há morte, já teríamos recolhido a maior benesse que o Espiritismo poderia fazer por nós. Por isso aqui fica um singelo agradecimento a esse grande Espírito que nos trouxe uma forma de estar, de ver e de enfrentar mesmo, né, o caminho, as dificuldades, porque sem isso ainda continuaríamos a andar à deriva, né, muito mais do que andamos. E como eu disse, não é realmente o tema entre o cortejo que trazemos connosco, mediante os pensamentos, né, como Kardec estudou e nos trouxe essa interligação, essa conexão, mediante a capacidade evolutiva de cada um, né, as escolhas de cada um, mas sim o pensamento individual, né? Então, nós temos um grande porquê, né? Muitas coisas. Um porquê muito grande, porque é que, por exemplo, porque é difícil mudarmos o pensamento, né? Qual é a resposta que nós temos para esse grande porquê? Qual é a resposta que nós temos, né, para essa grande dificuldade?
o que é que estará por trás. Na pergunta de Jesus, aquela pergunta, quem sois? E a resposta, somos religião, também nós. Nós também somos muitos, somos imensos, imensas vidas já tivemos, né? Imensas línguas já falamos, e em imensos países já vivemos. Então, e também tivemos imensas educações, e também fomos responsáveis por educar. Isso traz-nos um passado, né, de sistemas educativos impostos, aceites, em que nós fomos umas vezes filhos e outras vezes educadores, não é? Outras vezes pais. Então, vamos aqui, vou tentar trazer a ajuda de André Luís para nos fazer ver melhor aquilo que estou aqui a expor. Então diz-nos ele assim: o lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. Logo, aqui a dar realmente o mote da educação. Aquela educação que nós já tivemos muito lá atrás. À maneira de alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação em estado de sonolência, o espírito reencarnado, no período infantil, recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência, em processo análogo ao da escola primária, pelo qual a criança é impelida a contemplar ou mentalizar certos quadros, para refleti-los no desenvolvimento natural da instrução. As almas valorosas, dotadas de mais alto padrão moral, segundo as aquisições já feitas em numerosas reencarnações de trabalho e sacrifício, constituem exceções no ambiente doméstico, por se sobreporem a ele, exteriorizando a vontade mais enérgica de que se fazem mensageiras. Ou seja, por aquilo que eu posso aqui entender, né, nós por vezes recebemos espíritos como filhos que se revelam um pouco sobre a nossa forma de ver, sobre a nossa forma de estar. Nós recebemos esses espíritos, né, como filhos, e tentamos incutir-lhes uma educação dentro de uns parâmetros, dentro de uns moldes, aqueles moldes que recebemos, aqueles moldes que achámos que os nossos pais também não estavam certos. Tentámos não os incutir neles, mas por carga d'água, na maior parte das vezes, nós acabamos por fazer exatamente a mesma coisa, não é? E acabamos por cometer os mesmos erros. E porquê? Por fidelidade psíquica. Não é? Nós trazemos isso lá de trás. Onde é que estaria eu no século XV, por exemplo? Não é? Onde é que estaríamos nós? Hoje, com a doutrina espírita, começámos a ter uma visão mais alargada. Mas nós tivemos realmente, e ainda trazemos esses fios, não é? Como algumas mangas têm, trazemos aqueles fios do passado. E por fidelidade psicológica, nós continuamos a incutir determinados sistemas e moldes àqueles que são nossos filhos. Então, a exteriorização da vontade mais enérgica de que se fazem mensageiras. Foi aqui que eu acabei, não foi? Então vamos seguir. Contudo, via de regra, a maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lhes deram o veículo físico, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiums dos genitores. Eu sublinhei aqui para podermos ter aqui um pouco de diálogo. Ou seja, enquanto que recebemos realmente esses filhos como espíritos um pouco mais à frente, com outro entendimento, e os travamos, né? Os nossos filhos tentam mostrar-nos um caminho diferente, né? E nós sempre com uma ideia
agarrado a passados distantes e que agora somos confrontados muitas das vezes com ideias novas. Dizia eu que, à face do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias em circuitos conjugados, ou seja, no seu conjunto, não é? Pelos quais permutam entre si os agentes mentais de que se nutrem. Ou seja, acabamos por passar as nossas deficiências, os nossos pontos de vista, a nossa educação, a nossa indisposição, digamos, que tivemos quando fomos crianças, quando fomos filhos, acabamos por passar para os seguintes, não é? Muitas das vezes nós hoje encontramos ainda muita superstição, não é? Ligada ao espiritismo, encontramos incompreensão e sobre o espiritismo, desconfiamos do espiritismo, não é? Porque, se eu fizer aqui uma pergunta, a maioria de certeza que sabe. O espiritismo proíbe alguma coisa? Não proíbe, mas espera tudo. É ou não é? O espiritismo espera tudo de nós. Mesmo com as nossas dificuldades, como eu agora aqui, mesmo com as nossas deficiências, ele nos aceita porque sabe que é a melhor forma de nós darmos um passo mais adiante. Não é? Mas ele espera tudo, realmente. Não proíbe nada, mas espera. Espera muito, porque já passou muito tempo em que nós nos desviamos, em que nós tomamos outros caminhos. Somente depois que experiências mais fortes lhes renovam a afeição interior, vejam, renovam a afeição interior, não é? Não é por fora, não é os nossos pais nos embelezarem, que é uma boa educação, não é dar tudo que nós queremos, que é uma boa educação, não é? Mas também nós temos que fazer cedências. Todos nós temos que fazer cedências. Um bocadinho nós, um bocadinho os filhos, né? Os avós hoje mimam demais. Então costumam os filhos alterar de maneira mais ampla os moldes mentais recebidos. Isto é um mecanismo da mediunidade, né? Ou seja, ele aqui, André Luís, apoia, de certa forma, traz um apoio para essa forma de ver, essa forma de interpretar o nosso pensamento individual. Né? Porque o nosso pensamento individual, muitas das vezes, né, tem uma influência que nós confundimos e misturamos e pensamos que é pelo ambiente, pelos média que nos bombardeiam com coisas negativas, os obsessores, né? Qualquer coisa dos obsessores é que são os maus da fita, né? Nós somos os bons, os bonzinhos. Não somos. Nós auto-obsediamos, precisamente por trazermos essa carga do passado, porque o pensamento na visão de Emmanuel, no pensamento e vida, ele não é só intelecto, não é aquilo que eu penso. Ele engloba emoções, sentimentos, raciocínio, engloba tudo isso. E nós, se fizer aqui uma pergunta, alguém se lembra do que foi o pequeno almoço em 2017, no dia 24 de abril? Bem, não, nem eu. Mesmo com média eu não chego lá. Mas se nós perguntarmos assim, mas não há um dia que você recorde daquele dia da perda de alguém? Marcou. A emoção marcou-nos, não é? Como um ferro em brasa em situações. E essas emoções, não é, foram gravadas no perispírito e nos acompanham, porque nós não nos libertamos de determinados padrões intelectuais, padrões, ao fim e ao cabo,
psíquicos, não é? Nós trazemos esses padrões connosco. O meu filho, quando nasceu, quando começou a falar, né? Nós tivemos uma discussão um pouco assim, daquelas discussões parvas mesmo. Eu queria que ele me tratasse por você e a minha esposa disse que não, né? Ela, claro que venceu, isso nem vale a pena, né? Ela venceu. Mas é verdade. Um padrão que estava a começar a interiorizar e a fixar-se em mim, quando eu, na realidade, quando filho, achava aquilo uma coisa, uma relação distante. Somos família. Não é isso que vai fazer com que eu faltasse ao respeito. Não é isso que faz com que eles nos faltem ao respeito. A educação e o respeito é outra coisa. Mas muitos de nós, trazemos esses padrões, não é? Como o beijamão lá, quando passava o Zé Fulano, que era o achador, naquela altura que não havia esquadras da polícia, não é? Tínhamos aqueles padrões, aqueles rituais, não é? Como ainda hoje temos muitos. E esses padrões, muitas das vezes, têm influência na nossa vida, nas nossas escolhas, naquilo que nós temos como vida atual, não é? Que nos dificultem muito, e muito, porque a nossa mente, nas palavras de Emmanuel, ela é como um espelho, ela reflete-nos a nós em toda a parte, mesmo depois da morte física, ela nos acompanha, né, na vida. Então, vivermos dentro de um pacote de sistemas que os nossos bisavós, tretavós, né, já era assim naquele tempo. Nos condiciona, nos coloca numa visão muito limitada. Hoje, com a doutrina espírita, realmente, a visão se alarga, temos mais compreensão, e com mais compreensão temos mais paciência, como vocês que estão aqui a ouvir-me. Então vamos passando para o livro. O livro Pensamento e Vida, ele é uma cartilha falada no plano espiritual, quando nós deixamos, alguns de nós passam essa fase, não são todos, mas quando nós passamos, uma grande parte, penso eu, porque acredito que nós estamos realmente a ir para um processo evolutivo melhor do que aquilo que éramos. Quando nós passamos essa parte, não é? Passamos para uma vida mais ampla, mas mais exigente, não é? Esta cartilha é utilizada na preparação para todos nós antes de reencarnarmos. Uma cartilha falada, ou seja, é um curso intensivo para quem vai reencarnar, não é? Apesar de ser um livro que poucas páginas, ele realmente é muito extensivo. Se nós quisermos nos debruçar seriamente pelo trabalho e pela dedicação que do outro lado eles têm connosco. Então, Manuel diz assim: a mente é o espelho da vida em toda a parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a afeição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante precioso a retratar a glória divina. Vejam, Manuel diz que a nossa mente é o espelho da vida em toda a parte. Ou seja, ele reflete, né, e imite. A nossa mente reflete e imite. Mas aí, não é espelho, então não é espelho.
não é? É porque nós, quando estamos em... O nosso pensamento, não é? Tem cor, tem peso. Ele é, digamos que é um fluido magnético, não é? E ele se espalha, ele gira em torno de nós. E essa energia em torno de nós faz com que nós tenhamos a vida que temos. Porque é isso, o nosso pensamento gravita e atrai isso. Não é? O convite é mesmo, não é? Começarmos a pensar como ao Cristo. Começarmos a aproximar-nos dele, no mínimo. E não é isto, não é engodo, não é? É sério. É a realidade. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Como vêem, por vezes é necessário, não é, deitarmos uma casa mal construída abaixo para fazermos novamente e desta forma, com outras condições, com outra segurança, não é, com outra capacidade de entendimento. Não é? É assim que a vida vai necessariamente passando por nós. Não, tudo que existe acaba, não é? Tudo que existe acaba, menos o que foi criado por Deus. Isso não, é eterno. Mas aquilo que hoje conhecemos, monumentos, cidades, tudo isso se transforma, tudo desaparece, não é? Então, qual é a dificuldade? O convite é assim tão doloroso? Não é. Só não fazemos porque não queremos. Porque isto requer entrega. Requer sacrifício. Não é? Requer alguns tempos passados no computador enquanto a esposa dorme. Não é? É assim. Mas ele não exige nada que nós já não tenhamos capacidade de resolver. Porque é educador, é pedagogo. E sempre que se aproxima um problema que nos parece difícil, ele só é difícil na nossa mente, na forma como ainda vemos o problema. Porque se ele veio, nós já temos capacidade e temos as ferramentas para solucioná-lo. Se não, deixamos aqui também um abre aspas, aqui um parêntese. Não entremos aqui no romance e na ficção, ok? Porque há coisas que não vamos solucionar. É verdade também. Não chega uma vida. Não chega. É preciso retornar, né? Porque são difíceis. Muito difíceis. Não chega uma vida. E digo isto para não ficarmos aqui, né, de romance, uma vida de romanceada e de filosofia. Só. Então, em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Todos nós estamos interligados, todos nós sofremos influências. Quais são as influências que nós queremos sofrer ou sentir? São escolhas nossas. O orai e vigiai está aí. O espíritas, amai-vos e instruí-vos também está. Porque a gente, ao instruir-se, evoluímos. Não é para diplomas.
Não é para fazer lá o quadrozinho e tal, pendurar como troféu, não é? Mas é para termos capacidade, e coragem de enfrentar as tempestades, porque elas vêm. Ele não... Emanuel, então, olha, ele é mesmo ali. Essa dupla de Emanuel e Chico Xavier, realmente nós ainda não temos a noção do trabalho que foi realizado. Não é a quantidade de livros psicografados que vale, é tudo que está por trás, tudo que nós não sabemos que aconteceram, o trabalho, as dificuldades, horas e horas a fio ali, como um artesão, Chico Xavier, recebendo e tentando colocar todas as pecinhas no sítio para serem publicadas. Por isso a minha dificuldade quando expositor, porque é de uma responsabilidade enorme. Por isso a minha tremedeira interior, porque a obra é demasiado grande ainda para este espírito. Então o reflexo esboça a emotividade, está bem? Estou tentando influenciar, vocês influenciam, e ficamos todos emotivos. A emotividade plasma a ideia. Vejam o pensamento na estrutura de Emanuel. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Quais são os padrões que nós realmente queríamos seguir? Se tivermos a coragem de fazer essa pergunta, de analisar quais são os padrões que hoje nos guiam, acredito como eu, que após este trabalho espero não voltar a ser o mesmo que era. Um bocadinho, só um bocadinho. Alguma mudança positiva aqui com certeza irá acontecer após este trabalho, para mim. Mas se vocês tiverem essa coragem também de fazer essa pergunta, penso que também vocês não ficarão a ser os mesmos, interiormente, porque a cura não é exterior, a cura não é física, a cura é interior. É esse mergulho, como Teresa d'Ávila, no seu castelo interior. Mas é um mergulho difícil. No início ela diz que só vícios peçonhentos, sujidade, mas o caminho até chegar ao centro, que no centro tem lá aquela luz, aquela voz que nos aconselha. Só que nós, quando começamos a concentrar-nos, a ligar-nos, começamos a verbalizar a prece, lá vem aquele pensamento: amanhã tenho que pagar a luz, já acabou o prazo. É a louca da casa. Chega, começa a bater, bem aquela coisa, pronto, já perdemos o foco. Não é fácil, mas também não é difícil, o que é trabalhoso. Eu não vos quero deixar com mais pensamentos individuais e interpretações individuais, entre aspas, porque há sempre uma mistura aqui, porque há um acompanhamento, a quem eu agradeço, apesar de às vezes com o fio não conseguir chegar lá na devida altura. Agradeço também a vocês, obrigado pela vossa paciência e um abraço.